Olá, que bom que você veio para a nossa aula. Essa é a aula do segundo módulo da disciplina e irá proporcionar uma viagem histórica sobre as políticas públicas educacionais no Brasil, fazendo uma análise sobre esse percurso, como propõe o nosso objetivo para esse módulo. Em primeiro lugar, é importante relembrar o que vimos na disciplina de História da Educação, olha que curioso, em que a preocupação com a qualidade da educação pública, gratuita e democrática nunca foi o grande foco de investimento em nosso país. Nesses termos, em História da Educação, estudamos que haviam dois tipos de educação, um para as famílias mais abastadas e outra para os mais necessitados. Como herança histórica desse processo, as políticas criadas para as classes mais pobres, ou seja, a educação pública e gratuita, não tiveram grande preocupação com sua qualidade e possibilidade de emancipação social. Ao contrário, enquanto a educação pública gratuita era apenas ofertada aos filhos dos grandes coronéis políticos e demais proprietários dos meios de produção, tínhamos um modelo de educação para o domínio, um modelo de educação também para a liderança. Porém, com a democratização da educação e a criação de diversas políticas conquistadas pelas lutas sociais que vislumbraram uma educação melhor, a preocupação com essa qualidade foi decrescente e propagou-se um modelo de educação questionável, onde as escolas estão sendo impelidas a ficar cada vez mais preocupadas em ter um bom desempenho nas avaliações externas e cada vez menos preocupada com a efetivação das políticas tão duramente conquistadas. Ou seja, a educação tem muito mais políticas públicas atualmente, porém, isso não tem deixado as escolas com muito mais qualidade, e isso é um dado preocupante. Note, no entanto, que o problema não reside de forma nenhuma na democratização do acesso, tampouco nas políticas públicas. O problema está no modelo de educação instaurado no próprio sistema educacional desde sua origem, uma para os dominantes e outra para os dominados. Ou seja, o ensino brasileiro, com tendência dominante, era destinado predominantemente para a camada mais abastada da sociedade. Foi somente ao final do século XIX e início do século XX, no contexto da Primeira República, quando o Estado brasileiro oligárquico começou a pensar uma transição compreendida como mais modernas, e leia aqui liberal, assumindo um modelo intervencionista, que a educação começou a ser reclamada como necessária ao desenvolvimento do país. Esse período inaugura um dos maiores marcos de luta da educação pública brasileira, que se firmou no Manifesto dos Pioneiros da Educação na década de 1930. Lançado em 1932, o Manifesto da Escola Nova. Acompanhe no slide a fala de Anísio Teixeira sobre esse movimento. Nos fins da década de 20 e 30, parecia assim que estávamos preparados para a reconstrução de nossas escolas. A consciência dos erros se fazia cada vez mais palpitante e o ambiente de preparação revolucionária era propício à reorganização. O país iniciou a Jornada de 30 com um verdadeiro programa de reforma educacional. Então vamos lá, esse período foi sobretudo um dos principais movimentos que impulsionou os importantíssimos documentos de política educativa, no qual, para além da defesa da escola nova, estava a causa maior da e pela escola pública e laica, sendo esta responsabilidade do Estado. E foram justamente as diretrizes desse manifesto que influenciaram a Constituição de 1934. Essa década
marcou a história da organização das políticas públicas para a educação brasileira, denunciando os vieses excludentes da educação. Segundo Kátia Silva Santos, autora do texto proposto para o estudo desse módulo, a década de 1930 representou um enorme salto no que se refere à regulamentação das políticas educacionais do país. Acompanhe no slide os principais marcos legais desse período e observe que temos aí 7 importantes decretos que englobam criação do Conselho Nacional de Educação, adoção do regime universitário, organização do regime secundário, entre outras políticas importantes no campo da educação, de 1931 a 1932. Porém, na segunda metade da década de 1930, a Constituição da época foi revogada e criou-se uma nova, que trouxe outros 7 decretos que contemplavam tanto o setor educacional como o setor industrial. Passando-se da década de 1930 e chegando a 1940, estabeleceu-se um grande debate em torno da construção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Esse debate foi tão longo e acompanhado por uma guerra ideológica que chegou a durar cerca de 13 anos. De um lado, as fortes pressões conservadoras e privatistas, e do outro, o movimento em defesa da escola pública, os movimentos de cultura popular, o movimento de educação de base e o Novo Manifesto. Tudo isso acarretou em tamanha demora para a criação da lei que ela só veio a ser aprovada tempos depois. Então, só em 1961 que tivemos a LDB número 4024. Essa demora foi intencional, pois visava muito mais a atender os interesses privados do que aquilo que realmente propunham os manifestos pela educação. De tal modo que a aprovação da LDB de 1961 acarretou em mudanças diferentes daquelas esperadas para as políticas públicas educacionais, especialmente no que se refere à sua ampliação, pois fortaleceu o setor privado e limitou a expansão do ensino público, reforçando então que a democratização do acesso à educação novamente configuraria o cenário das duas educações. E assim, as perspectivas conservadoras de se fazer uma dupla educação estaria preservada. Ainda no período de 1960, aconteceu no Brasil o golpe militar, que trouxe mais mudanças estruturais na educação brasileira, tendo em vista que organismos internacionais passaram a atuar com intervenção direta sobre o nosso sistema. Dentre eles estavam o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento, o BID. Então, durante esse período, as desigualdades sociais só aumentaram, tendo em vista que a concentração de renda ganhou um volume exorbitante. Para que você tenha uma noção dessas características, é muito claro a partir das médias de salário mínimo da época. Vamos dar um exemplo. Se o trabalhador entre 1952 e 1960 tinha um salário mínimo, por exemplo, em São Paulo, de R$ 1.200 em valores corrigidos, segundo a moeda vigente, a partir do ano de 1964, esse valor decresceu drasticamente. Se tínhamos R$ 1.200, agora em 1988, chegamos a R$ 400. Quem era pobre ficou ainda mais pobre, mas quem já era rico ficou muito mais rico. E foi justamente essa parcela da sociedade que se beneficiou com os 13,6% de crescimento econômico. Pois no campo educacional, os cortes também foram drásticos e assim chegou-se à década de 1980 com os seguintes índices.
50% das crianças repetiam ou eram excluídas ao longo da primeira série do primeiro grau. 30% da população eram constituídos por pessoas não alfabetizadas. 23% dos professores eram leigos e 30% das crianças estavam fora da escola. E por falar em séries, foi justamente o regime militar instalado pelo golpe que nesse período se configurou a educação básica em primeiro grau, constituído por 8 séries, e o segundo grau, constituído por 3 séries, habilitações plenas ou parciais, através da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que introduziu mudanças profundas na estrutura do ensino vigente até então, tais como a ampliação da obrigatoriedade escolar por 8 anos, a instituição da obrigatoriedade da faixa etária de 7 aos 14 anos, a profissionalização automática no segundo grau, a extinção do exame de admissão no ginásio, dentre outras modificações. Já na década de 1980, quando se pautam as ações de redemocratização do país, algumas propostas foram levantadas. Acompanhe no slide uma síntese apresentada por Santos. A primeira foi a melhoria da qualidade na educação, incluindo-se neste âmbito preocupações com a permanência do educando na escola e com a distorção idade-série, merenda escolar, transporte e material didático, redução do número de alunos nas salas de aula, melhoria nas instalações das escolas, formação adequada aos professores, revisão dos métodos, mudança nos conteúdos dos livros didáticos. No campo da valorização e qualificação dos profissionais da educação, pedia-se um plano de carreira nacional. E no campo da democratização da gestão, reivindicava-se a democratização dos órgãos públicos de administração educacional, a descentralização administrativa e pedagógica, a gestão participativa dos negócios educacionais, a eleição direta e secreta para os dirigentes de ensino, a construção de comissões municipais e estaduais de educação autônomas e amplamente compostas para acompanhar a atuação política educativa, além de colegiados escolares eleitos pela comunidade escolar. E aí no campo do financiamento defendia-se a ideia de que deveriam existir verbas públicas exclusivas para a educação, além da ampliação da escolaridade obrigatória abrangendo creche, pré-escola, primeiro e segundo graus. Essas eram as lutas dos professores representados por entidades da época. E, de certo modo, os governos locais começaram a projetar uma política educacional contrária à da ditadura militar e com maior sintonia de acordo com os anseios dos educadores. Já em 1988, a nova Constituição foi aprovada, ficando conhecida como a Constituição Cidadã. E essa Constituição abraçou muitas reivindicações dos educadores, respeitando o consenso da área, versando sobre temas como gestão democrática, financiamento da educação e valorização profissional. Entretanto, as novas configurações internacionais acabam por abafar um pouco dessas conquistas. Então, chegando a 1990, o marco maior no coração da educação brasileira aconteceu aí, a reformulação da LDB. Em 1996, a lei foi reformulada e ganhou uma nova roupagem. Nesses termos, a educação básica abrangeria então a educação infantil, constituída pela creche para crianças de 0 a 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos. O ensino fundamental foi constituído por 8 anos e o ensino médio constituído por 3 séries. A lei também trouxe mudanças nas responsabilidades dos entes federados,
quanto à manutenção e ao desenvolvimento do ensino em seus diferentes níveis, induzindo a descentralização da educação, direcionando os seus gastos por intermédio da criação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, o Fundef. Chegando ao século XXI, o primeiro governo eleito foi o do ex-presidente Lula, que, em seu primeiro mandato, deu continuidade às reformas iniciadas no governo do ex-presidente Fernando Henrique, devido aos vários acordos firmados com as agências internacionais. Nesse sentido, é possível dizer que ao governo caberia caminhar estabelecendo pactos e buscando brechas para instaurar mudanças. Porém, com a entrada de Tarso Genro, que assumiu o Ministério da Educação, as ações começaram a ser reconduzidas, sendo possível, nessa gestão, a implantação de políticas tanto de médio quanto de longo prazo, em que o movimento sinalizava algumas rupturas. Acompanhe algumas dessas políticas no slide. O Programa Universidade para Todos e o ProUni, lançado em 2004, que consiste em concessão de bolsas de estudo para alunos de graduação em universidades privadas. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNI, lançado em 2007, objetivando a ampliação de vagas nas universidades e a redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de graduação. Temos também a instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, o Fundeb. O Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, lançado em 2007, constituindo-se em uma espécie de programa guarda-chuvas, sob o qual se alinham os demais programas e ações do governo para toda a educação. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior e pós-graduação. O PDE tem como grande articulador o Plano de Metas, Compromisso Todos pela Educação, o qual foi instituído pelo Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007. Propõe-se, então, um novo regime de colaboração que busca articular a atuação dos entes federados, Estado, Distrito Federal e municípios, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da demanda educacional, visando a melhoria dos indicadores educacionais. O PDE, com ações organizadas em 4 eixos, propunha as seguintes ações: Fundeb, Proinfância, Ensino Fundamental de 9 anos, Provinha Brasil, Programas de Apoio ao Ensino Médio, Luz para Todos, Educacenso, Prova Brasil, PDE Escola, Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, Olimpíadas Brasileiras da Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro, Mais Educação, Caminho da Escola, PENAT, Proescola, Proinfo, Biblioteca na Escola, Saúde na Escola, Olhar Brasil, Educação Especial, Brasil Alfabetizado, PNLA, ProEja, ProJovem Campo, Brasil Profissionalizado, IFET, ETEC Brasil, Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, Catálogo dos Cursos Superiores de Tecnologia, Piso Salarial do Magistério, Sistema Nacional de Formação de Professores, PIBID, UAB, Proletramento, Profuncionário, Expansão do Ensino Superior, entre várias outras políticas que foram sendo anexadas ou criadas no sentido de valorizar a educação. Sobre essas ações, tente desenvolver com seus colegas um breve exercício sobre quais desses programas e política vocês já conhecem. Então, com base no que foi exposto aqui, podemos dizer que, ao longo do tempo, as políticas públicas para a educação foram se complexificando.
esse movimento de complexificação está diretamente relacionado ao aparecimento de novas dinâmicas sociopolíticas em seus novos traçados, tais como globalização da economia e as novas formas assumidas pelos Estados nacionais. Já no governo do ex-presidente Lula, observamos que ao mesmo tempo em que se priorizou o mercado, houve um aumento de políticas públicas focalizadas em vários setores, mas principalmente na educação, em diálogo com os movimentos sociais, pois são esses historicamente os maiores responsáveis pela conquista dos direitos da população brasileira. Sugiro então que, logo após essa aula, você inicie a leitura do texto para reforçar o que foi visto. Caso queira revisar essa aula, fique à vontade para fazer quantas vezes for necessário. E sem demora, procure esclarecer as dúvidas comigo ou com a tutoria do seu curso, ou até mesmo complementar o conhecimento nos demais materiais disponibilizados. Participe do fórum de discussão o quanto antes para não perder as ideias construídas nessa aula nem o prazo da postagem. Esforce-se, seus colegas te aguardam para mais essa etapa da jornada. Até a próxima!